Boa tarde, meus irmãos, a paz seja convosco, amém? Meus irmãos, hoje nós estamos mais um dia da nossa campanha, né? De 100 dias para alcançarmos um rompimento sobrenatural em nossas vidas, amém? Onde o Senhor, Ele tem uma palavra, um direcionamento para mim e para a tua vida todo dia, amém? Hoje nós chegamos aos 62 dias, onde o Senhor quer falar comigo e com você. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai amado e Pai querido, eu te louvo e te exalto, Senhor, e glorifico o santo nome do Senhor. Graças te dou, Jesus amado, pela minha vida, minha família, pelo meu lar. Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, meus pastores. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, por tudo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Senhor, muito obrigada, Jesus. Se chegamos até aqui, Pai, é porque o Senhor nos sustentou, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? E hoje o Senhor Ele quer falar comigo e com você, lá em Mateus 6,33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Meus irmãos, aqui Jesus está ensinando sobre as preocupações do mundo, do dia a dia, né? Que muitas das vezes nós temos, né? E Ele está nos ensinando para que nós não viemos nos preocupar com essas coisas, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Não venha nos preocupar com essas coisas, mas que venha buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque aí todas essas coisas vos serão acrescentadas em nossas vidas. Amém? E o nosso tema de hoje é uma chave poderosa. Que chave é essa, irmã Cida? É a oração. É a chave poderosa do crente, é a oração, é o jejum. Amém? É a perseverança. Amém? E o autor do livro que nós estamos lendo durante a nossa campanha, ele nos ensina e nos dá exemplos de vários homens que venceram guerras, que venceram decretos, que venceram a morte, que venceram tantas coisas, que alcançaram milagre, que venceram grandes desafios através do jejum e da oração, né? Ele cita Esdras, Neemias, Esther, Daniel, Moisés, Josafá, Josué. Ele cita todos eles e eles dizem que eles ficaram conhecidos pelo seu jejum e pelas suas orações. Amém? Ele fala de Josafá. Quem foi Josafá? Josafá foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor era com Josafá. E um dia Josafá ele faz uma aliança com Acabe, que era um rei ímpio, né? E essa aliança quase leva Josafá à morte. Mas quando Josafá ele se viu rodeado pelos seus inimigos, ele clamou ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ouviu a oração e os livrou. E ele diz ao Senhor: Senhor, nós não temos força, mas os nossos olhos estão no Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor respondeu à oração de Josafá através do profeta. E disse para ele: esta peleja não terei que pelejar. Amém? Josafá ele errou, ele se viu cercado pelos inimigos, mas quando ele se viu cercado pelos inimigos, ele se posicionou, ele orou e ele clamou ao Senhor. E o Senhor deu vitória. E diz que enquanto Josafá adorava o Senhor, os seus inimigos, Deus confundiu os seus inimigos, começaram a lutar um contra o outro. E diz que Josafá venceu a guerra, sem derramamento de sangue, sem uma hora de batalha, só louvando e adorando a Deus. Meus irmãos, que coisa linda! O que eu aprendo com isso, meu irmão, e que acrescenta a nossa fé? Que muitas coisas na nossa vida, meus irmãos, vai cair por terra quando nós estivermos posicionados, clamando a Deus e louvando o santo nome dele. Josafá alcançou vitória no meio dos seus inimigos, cercado, mas ele ora a Deus, ele clama,
ele adora. E o Senhor confunde a mente dos seus inimigos. Amém, meus irmãos? Que eu e você venhamos ter essa fé. Que eu e você venhamos ter esse posicionamento de quando as dificuldades vier, nós nos posicionar, nós orar ao Senhor com fé, com humildade, com gratidão. E o Senhor vai ouvir, porque a palavra dele diz que ele inclina os ouvidos para ouvir as nossas orações. Esther, quando ela se vê cercada pelos inimigos, com um decreto de morte para ela e todo o seu povo, ela se levanta, se posiciona e ela diz: ninguém come, ninguém bebe, jejum e oração. E ela alcança a vitória. E o decreto de morte cai por terra. E ela e seu povo têm vitória em Jesus, em Deus. Que nós, meus irmãos, venhamos seguir os exemplos desses personagens bíblicos. Que na nossa dificuldade nós viemos buscar a presença de Deus. Eu sei que é difícil orar, jejuar, é difícil. Mas é prazeroso no final que você termina um jejum, que você termina um propósito de oração e você vê Deus agindo. Isso vai te dar vontade de cada dia mais você querer mais de Deus. A palavra de Deus diz: achegais a Deus e Ele chegará a vós. Resista o diabo e ele fugirá de vós. E nós só podemos resistir o diabo nos achegando a Deus, oração e jejum, e buscando Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Experimente fazer isso. Eu não sei o que você está passando na sua vida, não sei qual é o teu desespero nesse momento, mas clame ao Senhor com fé. A palavra dele diz que tudo que pedis em oração crendo recebereis. Amém? Que o nosso prazer esteja em buscar a presença de Deus todos os dias. Todos os dias. Com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, mas que nós estejamos ali diante da palavra dele, orando ao Senhor, buscando a misericórdia do Pai, buscando Ele de todo o nosso coração, reconhecendo que nada somos sem Ele, que não adianta ter tudo e não ter a presença de Deus. Não adianta. Não adianta termos tudo e não termos a presença de Deus. Só o Senhor para nos dar vitória, para nos dar livramento. Só o Senhor para nos fazer vencer os desejos da carne, para nos fazer renunciar todos os dias. Quanto mais você busca o Senhor, mais vontade de renunciar você tem. Quanto mais você busca o Senhor, mais você conhece, mais nós conhecemos a nossa velha natureza pecaminosa. Quanto mais nós buscamos Ele, mais nós entendemos, compreendemos quão grande é pecaminosa a nossa velha natureza. E só vencemos ela nos achegando a Deus. Quando nós se achega a Ele, tudo cai por terra. Quando nós declaramos que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, tudo cai por terra. Mas para isso, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Só assim nós vamos alcançar a vitória em Cristo. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Deus, obrigada, Jesus, porque a Tua palavra nos ensina, Pai, como alcançar a vitória. A Tua palavra nos ensina, Jesus, que é nos achegando ao Senhor, é buscando a Tua presença em primeiro lugar, que todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Tudo será acrescentado, Pai, a paz, a alegria, a perseverança. Tudo será acrescentado, tudo que precisamos, Pai, vem de Ti. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a reconhecer o Teu poder sobre as nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Abençoe a minha vida, Pai, e abençoe a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.